A Organização Mundial de Saúde declarou emergência mundial por causa do aumento dos casos de Zika vírus. Aqui no estado, até a semana passada, já haviam sido registrados mais de 1.500 casos suspeitos de Zika vírus. 13 casos já foram confirmados e 53 bebês entre nascidos e em gestação estão com suspeita de microcefalia. Mas ainda não foi confirmada a relação da microcefalia com o Zika vírus. E já existe preocupação com o atendimento das crianças com microcefalia, já que os casos têm aumentado. As APAES, em parceria com o governo do estado, vão receber crianças com microcefalia. Só que dependendo do número de crianças, o atendimento pode ficar prejudicado. As APAES têm limite de estrutura. A repórter Fabiola de Paula está com os representantes do Hospital Infantil de Vitória e da Federação das APAES do estado. Bom dia, Fabiola, mais uma vez. Bom dia, Fábio. É isso mesmo. A representante do Hospital Infantil, que é referência no estado, é a Elisa Vitória Costa Caetano. Ela é neurologista infantil. E o representante das APAES do Espírito Santo é o coordenador de saúde da Federação das APAES, Wanderson Pedruzzi. Vou começar conversando aqui com a Elisa. Elisa, 53 casos sendo investigados no estado. Como que é o processo de atendimento desses bebês? Já começa pelas mães ali, gestantes? Como que é o processo? Sim, o estado está se preparando desde novembro do ano passado, né, depois que surgiu que esse surto começou a aparecer no país, o estado está se preparando para poder atender essas crianças. Então, está sendo feito acompanhamento de pré-natal, né, existe uma busca ativa desses pacientes e depois que a criança nasce, na maternidade, essa criança vai ser notificada. Né, via notificação, essa criança vai ser encaminhada ao hospital infantil. O município de referência vai entrar em contato com a unidade, o ambulatório do hospital infantil, para poder garantir o acompanhamento neurológico dessa criança, assim, ela sai da maternidade com a consulta já garantida. Né? Você disse que existe uma busca ativa por esses pacientes? Como? Tudo isso que está sendo feito, todo esse... a gente está hoje, assim, como tem essa preocupação da Zika, isso tem sido assim, no pré-natal, quando a mãe chega na maternidade, existe uma preocupação de perguntar se ela teve algum quadro sugestivo, no acompanhamento, se tem alguma malformação suspeita, alguma malformação congênita nesse neném que leve a pensar que talvez essa mãe tenha tido um quadro de Zika, dentro daqueles 80%, por exemplo, que a mãe tem e o quadro não sabe que teve, né, que é um quadro assintomático. Então, existe hoje uma preocupação muito grande, então a gente está atento ao caso, assim, é uma mínima suspeita, essa criança ela vai ser acompanhada. Hoje o objetivo, hoje o protocolo que tá montado, que a gente está trabalhando nesse protocolo desde novembro, ele está disponível no site da Secretaria de Saúde, de acompanhamento das gestantes e das crianças. Ele se propõe a abranger um número máximo de crianças, para a gente não deixar nenhum paciente passar desapercebido, o máximo que a gente puder cobrir. Essa criança ela precisa o acompanhamento neurológico no hospital infantil, ele já existe, já é um serviço estabelecido, a gente está ampliando esse serviço, né? O hospital está contratando mais neurologistas e a gente está se preparando para receber essas crianças. Até mesmo porque os números, infelizmente, estão aumentando, como a gente está acompanhando aí, né, Elisa? Você disse que a questão do neurologista infantil aí está aumentando o quadro, tudo, e a questão, assim, física mesmo, a estrutura ali, e os profissionais também para ajudar ali no atendimento, também está sendo melhorado? Sim, a gente tem um ambulatório, né, com os nossos consultórios para poder atender, e a gente tem hoje a estrutura física que a gente tem no hospital infantil, a gente consegue atender esses pacientes. E a gente está aumentando os recursos humanos, o número de profissional para poder suprir essa demanda que a gente acredita que vai aumentar, porque, né, a gente está vendo que a cada semana existem mais casos notificados. Assim, é importante dizer que o caso está sendo notificado, a gente precisa investigá-los e acompanhar. Assim, a microcefalia tem outras causas, a não ser só, né, essa infecção pelo Zika vírus, na infecção materna, né? Existe uma associação muito forte hoje dessa microcefalia com essa infecção, mas existem outras doenças. Mas é importante também dizer que mesmo diagnosticando uma outra doença, essa criança também precisa ser acompanhada, porque ela também tem microcefalia e pode vir a apresentar problemas que necessitem de acompanhamento. O que essa criança com microcefalia precisa num todo? Assim, ela precisa do acompanhamento pediátrico na unidade básica de saúde, né, já preconizado o atendimento de puericultura, que vai ser o acompanhamento pediátrico rotineiro, e o acompanhamento neuropediátrico
assim, dependendo da necessidade de cada criança, né? Cada paciente é avaliado. Se o paciente, por exemplo, apresenta, além assim, um retardo psicomotor, uma epilepsia, por exemplo, eles podem vir apresentar uma epilepsia de fácil controle, de difícil controle, e esse acompanhamento ele vai ser ditado pelo paciente, né? A frequência, por exemplo, do acompanhamento com o neuropediatra. Mas o acompanhamento pediátrico e neuropediátrico, ele é paralelo. E a reabilitação, que é muito importante. Agora, Elisa, é tudo concentrado no hospital infantil ou os municípios também conseguem atender as crianças dos municípios do estado interior? O acompanhamento neuropediátrico, inicialmente, ele vai ser concentrado no hospital infantil, para a gente poder tentar acompanhar de perto, né, todos esses pacientes. E o acompanhamento pediátrico, ele vai ser feito no município, na unidade básica de saúde de referência. E tem estrutura também para trazer essas crianças do interior para cá? Existe estrutura de transporte, né? O transporte que as prefeituras trazem os pacientes para poder serem avaliados. Isso hoje já existe, né? A gente hoje atende no hospital infantil várias crianças do estado todo, eles vêm de transporte e voltam para sua casa. Isso é viável. Claro que com o aumento do número, isso também vai ter que ser ampliado, esse serviço, para poder atender todas as crianças. Quantas são atendidas hoje no hospital infantil com microcefalia? Olha, esse número, assim, certinho, eu não vou saber te dizer, porque a gente tem que levantar assim, como, né, existe um grupo de neuropediatras, existe várias crianças. Mas, e assim, são crianças que, uma coisa também importante a se dizer, são crianças que são acompanhadas de forma crônica. Então, tem pacientes que a gente acompanha há 6, 7, 8 anos. Então, assim, e as crianças do estado todo que a gente acompanha é um número grande, assim, uma gama aí talvez de uns, não só com microcefalia, claro, né, com outros quadros, mas assim, do estado todo talvez gira em torno de uns 500, 600 pacientes que são acompanhados hoje no hospital infantil. Vou lá para o estúdio agora que a Tati tem uma pergunta para você, Elisa. Tati? Chegou uma pergunta aqui pra gente, o Marcelo Silva, ele quer saber o seguinte: fala-se muito em casos investigados. Quanto tempo demora essa investigação? Por que tanta demora? Na verdade, depende muito de quando o paciente ele chega para a gente. Por exemplo, uma grávida, até 8 dias de quadro, assim, né, de um quadro de exantema relatado, um quadro suspeito de Zika. Até 8 dias, a gente consegue coletar o exame que chama PCR, que é a pesquisa do vírus, né, no sangue ou na urina da grávida. A gente conseguiria fazer a confirmação laboratorial, né, da infecção. Como depois, assim, quando a criança também nasce, existe uma pesquisa desse vírus, a pesquisa do PCR, no líquor da criança. Essas pesquisas de PCR estão sendo feitas na Fiocruz e existe um tempo, em média, de 40 dias para esse exame ficar pronto. E, assim, o nosso problema é porque hoje a criança tem muitos pacientes que passam período de 8 dias, né? Às vezes a grávida chega para ter a criança na maternidade, relata que teve um quadro sugestivo de Zika, mas foi há meses atrás. Então a gente não consegue mais coletar esse exame. E a gente está dependendo hoje dos exames de sorologia que estão sendo, assim, exaustivamente, né, pesquisados para poder a gente conseguir fazer um kit comercial. Isso a nível, né, a nível assim, nacional, né, está tentando se fazer esse exame para poder a gente fazer esse diagnóstico dos casos que a gente já não pega mais na fase aguda. Então, até a gente conseguir esses exames, a gente não consegue fazer uma confirmação laboratorial. Por isso, a fala em investigação. A gente, até para a gente poder conseguir fechar o agente, né, etiológico, no caso de um agente infeccioso que causou a microcefalia, a gente precisa de uma investigação, né, desse paciente e a confirmação laboratorial. Ok, Elisa. E esse atendimento das crianças no hospital infantil é feito também em conjunto ali, né, paralelo com as APAES do estado. Vou conversar agora com o Wanderson Pedruzzi. Wanderson, são 40 APAES em todo o estado. Elas estão preparadas para receber essas crianças? As APAES estão preparadas, quer dizer, a estimulação precoce, que é a parte fundamental que a APAE faz com essas crianças, ela já faz há muitos anos, né? O movimento apaiano no Espírito Santo são 50 anos. Então ela tem estrutura, tem expertise na área. O que nos preocupa, como todos, né, é o aumento significativo dos casos, né? Algumas APAES já têm suas filas de espera natural, né, do processo mesmo do dia a dia,
Então nos preocupa ao mesmo tempo que nós nos colocamos desde o início dessa conversa, ainda em novembro do ano passado, junto com o Estado, na possibilidade de nós atendermos. A gente sempre se colocou à disposição como parceiros, exatamente por termos a expertise, a estrutura e ser um público que é um público já rotineiro da instituição. Você disse que tem uma fila de espera, né? Quantas crianças esperam hoje na APAE, por exemplo, de Vitória? Esse dado varia muito, né? As filas, elas são muito variáveis porque a criança vai entrando, vai saindo dessa fila de espera, ou muitas vezes ela necessita de vários serviços e ela entra em um serviço, fica aguardando no outro, então você nunca tem um dado definitivo e fechado. Mas o último levantamento que a gente fez ficou em torno de 1.000 pessoas no estado inteiro aguardando algum tipo de serviço na instituição. Na APAE de Vitória, sobretudo nessa faixa de 0 a 3 anos, que é a faixa que o protocolo do Ministério da Saúde e o protocolo do Ministério da Secretaria de Saúde fala que é o foco da estimulação precoce, onde você faz o serviço e tem o maior ganho cognitivo e dessa criança. Na APAE de Vitória são 7 crianças nessa idade aguardando algum tipo de serviço, independente da questão da microcefalia. Então, ao mesmo tempo que a gente está disposto, nós estamos na rede para atender, nós também ficamos preocupados com esse possível aumento e como é que isso vai impactar também na instituição. Então, diante dessa lista de espera aí, dessas crianças esperando, precisa ter um aumento aí, né? Uma ampliação do serviço. Isso vai ser feito? Está sendo discutido? A gente já vinha discutindo, enquanto Federação das APAES, com o Estado desde o ano passado, a importância da gente fortalecer a rede da pessoa com deficiência no Espírito Santo. E aí não só a questão da deficiência intelectual, que é o público fundamental das APAES, mas a deficiência como um todo, quer dizer, linkar os pontos de atenção, aonde os serviços estão estruturados para receber. Essa conversa já foi iniciada ainda no ano passado, antes inclusive desse surto grande da microcefalia, muito em função disso que eu falei, da necessidade de a gente contemplar essas outras pessoas que já estavam na fila. Com esse surto da microcefalia, isso agravou a situação, né? Isso deu uma urgência. Então, nós estamos na mesa de negociação com o Estado, a gente tem feito conversas exatamente para isso, para tentar estruturar a rede do Estado na pessoa com deficiência e, obviamente, vai embarcar, é muito natural que o Estado use a estrutura ou a parceria com as estruturas que já já estão montadas, as instituições que já têm estrutura, já têm expertise, têm profissionais, que essa é a grande vantagem das instituições como a APAE, quer dizer, é um serviço multidisciplinar, então você tem um rol de profissionais no mesmo ambiente, uma coisa que o serviço público tem dificuldade, os serviços públicos são, na sua grande maioria, muito fragmentados. Então, essa conversa já está em andamento dentro do Estado. A gente espera, então, que aconteça mesmo, né? Muito obrigada, Wanderson. Conversei com o Wanderson Pedruzzi aqui, que é coordenador de saúde da Federação das APAES, e também com a Elisa Vitória Costa Caetano, que é neurologista infantil do Hospital Infantil de Vitória. Obrigada, gente. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Fabíola, pelas informações. Então, fica registrado que o Hospital Infantil também está fazendo o atendimento às crianças com suspeita de microcefalia e que, como a gente viu ali, a estrutura da APAE já não dá conta de atender a demanda atual. Já são 1.000 crianças aguardando atendimento em todo o estado. E agora a preocupação é estruturar as APAES para que elas consigam atender as crianças que venham a nascer com microcefalia. Como o representante disse, a conversa com o Estado está acontecendo. A gente vai continuar acompanhando para noticiar aqui para você.